Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai responder uma das questões mais difíceis de composição do movimento que foi feita em 2006 no vestibular da UERJ. Então, bora lá! E ela começa assim: um barco percorre seu trajeto de descida de um rio a favor da correnteza com velocidade de 2 metros por segundo em relação à água. Na subida contra a correnteza, retornando ao ponto de partida, sua velocidade é de 8 metros por segundo, também em relação à água. Considere que o barco navegue sempre em linha reta na direção da correnteza e a velocidade da correnteza seja sempre constante, a soma dos tempos de descida e de subida do barco seja igual a 10 minutos. Assim, a maior distância em metros que o barco pode percorrer neste intervalo de tempo é igual a... Então, a primeira coisa que eu já deixo claro para vocês aqui é que se você ficar com dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente discutir, porque a sua dúvida pode ser de outras pessoas e aí a gente ajuda todo mundo, beleza? Dito isso, vamos responder a questão. Então, a primeira coisa é esquematizar o problema. Você tem um barquinho e aí na hora que ele está subindo, na hora que ele está descendo o rio, você tem a velocidade do barquinho em relação à água, chamada de VB1. Depois ele pega e ele vai subir esse rio com uma velocidade diferente VB2. Só que é importante destacar que ele andou a mesma distância. Então a distância que ele fez para descer o rio, que vem até aqui, é a mesma distância que ele andou para subir o rio. E essa distância a gente vai chamar de Dzinho. E a gente sabe que ele sempre andou em linha reta, então por isso que é Dzinho. Além disso, a velocidade da correnteza ela é sempre constante. E se ela for sempre constante, eu vou chamar ela de velocidade da correnteza nos dois casos, e ela vai ter essa direção e este sentido. Por que é importante a gente saber sobre o sentido e a direção dela? Porque a gente está trabalhando com composição de movimento. E se é uma composição de movimento, a gente tem que sempre considerar os vetores da velocidade. E se a gente tem isso aqui, basta a gente considerar isso. No caso da descida, a gente vai ter que a velocidade do barco em relação à água vai ser somada com a velocidade da correnteza para a gente entender a velocidade em relação à margem. Por quê? A velocidade em relação à margem ela é a somatória dos vetores de velocidade do barco e da água. Então, nesse caso, a correnteza está acelerando o barco em relação à margem. Por isso que a gente tem que a velocidade final, ou a velocidade média do barco nesse percurso, é a soma dos vetores velocidade, tanto dele quanto a da correnteza. E aí, velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Isso aqui é a fórmula, é a definição de velocidade média. É o tanto que a pessoa anda por um determinado tempo. Então, eu estou falando que ele vai andar uma distância d nesse tempo ΔT1, que é o tempo que ele leva para descer esse rio. Nesse mesmo raciocínio, a gente vai fazer quando ele faz para subir. Só que para subir, ele tem a velocidade dele tá oposta, tá em sentido contrário à velocidade da correnteza. Então a velocidade do percurso para ele subir é menos, mas como ele está subindo, a resultante é para cima. Por isso que você vai usar primeiro a velocidade do barco subindo menos a velocidade da correnteza. E essa velocidade do barco 1 e a velocidade do barco 2, ele te deu no enunciado. A velocidade do barco a favor da correnteza é de 2 metros por segundo. Então, esse VB1 aqui representa 2 metros por segundo. E esse VB2, que é a velocidade do barco na hora da subida, que é contra a correnteza, é de 8 metros por segundo. Por isso que esse aqui vai ser 8 metros por segundo. E aí, para fazer as contas, a gente vai adiantar um pouquinho isso daqui. Ele vai ficar lá e eu só substituir esses valores
Aqui, o VB1 eu considerei como 2, porque ele fala no enunciado, e o VB2 eu considerei como 8. E aí, o que ele quer é a distância percorrida. Então, a gente tem que arranjar um jeito de eliminar todas as outras incógnitas ou deixar essa distância em função de alguma incógnita para conseguir resolver essa questão. Como que a gente vai fazer isso? A primeira incógnita que fica claro aqui de como a gente pode eliminar é a velocidade da correnteza, porque a gente tem duas equações, a gente tem essa equação e a gente tem essa equação. Se a gente somar essas equações, a gente consegue eliminar a correnteza, porque mais a velocidade da correnteza, menos a velocidade da correnteza dá zero. E aqui a gente tem 2 mais 8, 10. Isso vai ser igual a D dividido por ΔT1, que é este daqui, mais D, que é este de baixo, dividido por ΔT2. E aí aqui, a parte da física em si, acabou. O problema agora é matemático e não mais físico. A parte da física é você colocar, modular ela, colocar certinho quais são os vetores, qual o tipo de vetor, quais são as direções e o sentido, qual aí a somatória para chegar e achar a velocidade média. Então, a partir de agora, a questão fica difícil por causa dessa interdisciplinaridade entre física e matemática. Então é importante a gente ver isso agora, tá? Como que a gente vai resolver essa questão aqui? A primeira coisa é tirar o mínimo múltiplo comum. E tirar o mínimo múltiplo comum de ΔT1 e ΔT2. Quando a gente tem dois valores que o mínimo múltiplo comum a gente não tem, ou são letras e tal, a gente multiplica eles. Então a gente vai ter 10 é igual a aqui embaixo. Eu vou ter a multiplicação deles. ΔT1 vezes ΔT2. E aí eu vou ter que pegar essa expressão toda e dividir por esse valor aqui. Então eu tenho o D dividido por ΔT1 dividido por ΔT1 vezes ΔT2. E aí, se eu tenho uma fração aqui, eu multiplico pela inversa dela. Então, eu simplesmente vou cortar esse ΔT1 e vai ficar D vezes ΔT2. Então, esse termo, essa fração inteira que a gente tem, essa fração aqui, ela vai se transformar em D vezes ΔT2. E a fração, se a gente fizer um pensamento similar para esse lado aqui, para essa outra fração, a gente vai ter D vezes ΔT1, porque eu vou dividir essa fração por esse pedaço aqui, o ΔT2 vai cortar e vai ficar D vezes ΔT1. Então, dessa forma, a gente chega que 10 é igual a D vezes ΔT2 mais D vezes ΔT1 dividido por ΔT1 vezes ΔT2. O problema aqui, que a gente pode solucionar, é colocar o D em evidência, deste lado que a gente tem aqui. Então, basta a gente colocar o Dzinho em evidência e a gente vai chegar na seguinte equação. 10 é igual a D colocado em evidência vezes ΔT1 mais ΔT2. E tudo isso dividido por ΔT1 vezes ΔT2. E aí, se vocês ficarem atentos no enunciado, ele fala que a soma dos tempos de subida e de descida, que o ΔT1 é o tempo de subida, que é aqui, ΔT1, descida na verdade, e o tempo ΔT2 é o tempo que ele leva para subir. Então, a soma deles é igual a 10 minutos. Só que toda vez que você está falando de física, matemática, toda vez que você tem uma expressão assim, você tem que usar sempre as mesmas unidades de medida. E esse 10 aqui, ele vem da velocidade desses dois nessa subida e na descida. No caso da descida é 2 metros por segundo.
e na subida é 8 metros por segundo. Então a gente tem que usar o tempo em segundos e não em minutos. Então esse 10 minutos ele vai virar 600 segundos. Então a gente tem 10 é igual a d vezes 600 dividido por ΔT1 vezes ΔT2. E aí eu posso passar esse termo que está multiplicando aqui embaixo, que está dividindo essa multiplicação em cima, para o outro lado, multiplicando. Então eu posso simplesmente fazer 10 vezes ΔT1 vezes ΔT2. E isso vai ser igual a 600 vezes o D. Só que eu sei também, por experiência, por valor, que a soma desses tempos, então eu sei que ΔT1 mais ΔT2 é igual a 600 segundos. Então eu sei que ΔT2 vai ser igual a 600 menos ΔT1. E eu posso substituir esse valor, esse ΔT2, eu vou deixar aqui, este ΔT2 aqui, eu posso substituir ele aqui. Então, o que eu terei vai ser 10 vezes ΔT1 vezes 600 menos ΔT1. Isso é igual a 600D. E aí eu posso cortar esse 10 com esse 600. E eu fico com 600 vezes ΔT1 menos ΔT1 ao quadrado é igual a 60D. E aí eu posso passar esse 60 dividindo para o outro lado, ou dividir os dois termos por 60. E aí eu vou chegar em 10 ΔT1 menos ΔT1 ao quadrado dividido por 60 é igual a D. E aí eu chego numa expressão em que o D depende do tempo, de uma equação quadrática. Então, essa equação quadrática, ela tem um valor. E esse valor aqui vai entrar na parte da matemática em que a gente aprende máximos e mínimos dos valores das equações. Então, na hora que você bater seu olho nessa expressão, nessa equação que você chegou, você vai precisar retomar na sua memória lá e falar, eu lembro disso. E aí vai lá e vai lembrar da sua memória. Beleza. Você vai ter que lembrar dos gráficos e vai ter que pensar, isso é uma equação de segundo grau com A negativo. E se o A é negativo, a parábola formada por esse A é de concavidade para baixo. Então, o A é negativo, porque ele está menos aqui. Então, eu tenho a concavidade para baixo. E isso acontece quando o A é negativo, menor que zero. E o A é aquele do ax² mais bx mais c é igual a y, tá? É disso que eu estou falando, dessa expressão de segundo grau. E aí você tem que lembrar que o x do vértice ele é dado por menos b sobre 2a. E se você pegar e descobrir quanto vale o x do vértice e jogar nessa expressão, você vai saber qual que é o y máximo. Porque se a parábola tem concavidade para baixo, você só vai ter o y máximo. Se a parábola tem concavidade para cima, você vai achar o y mínimo. Mas você pode jogar direto o valor desse y do vértice, se você souber, se você lembrar, que é menos delta sobre 4a, sabendo que o delta vale b² menos 4ac. Só que nesse caso aqui, tá vendo que o x, ele é como se fosse o ΔT. Então aqui eu tenho o x e aqui eu tenho o x².
Então, o que está acompanhando o C, ó, o C não existe nessa equação. Então, nessa parte aqui, isso tudo vai valer zero. Então, o y do vértice, ele vai ser dado por menos b² sobre 4a. Então, vai ser o y do vértice é igual a menos b². No caso, o b é o que está acompanhando o x sem estar elevado ao quadrado. Então, vai ser 10. Então, vai ser menos 10 elevado ao quadrado dividido por 4 vezes 1 sobre 60. Por que 1 sobre 60? Porque eu tenho que o a vale esse pedaço aqui, que é 1 sobre 60. Isso aqui é o a, que é o termo que acompanha o x ao quadrado. E aí eu posso simplificar esse com esse, que vai dar 15. E se eu tenho, e no caso aqui é menos, tá? Porque o a é negativo, então aqui é menos. Então fica menos 1 sobre 15. Então o y do vértice é igual a menos 100 dividido por menos 1 sobre 15. E aí, com isso, eu sei que se eu tenho uma fração sobre uma fração, eu posso multiplicar pelo inverso. Então, eu fico menos com menos dá mais. Então, o y do vértice vai dar 1.500 metros, fazendo com que a gente chegue na alternativa B. Então, essa foi a questão de hoje. Se você ficou com dúvida, lembre de deixar aqui nos comentários. E se eu te ajudei, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. A gente se vê na próxima. E eu acho um beijinho, queijo. Tchau!